arquitetura, cabala e feng shui. Esse é o nosso bate-papo de hoje. E sabe quem vem falar com a gente? Quem domina sobre esse assunto e vem falar um pouquinho pra gente? Jaqueline Diniz. Ela que trabalha aí com designer de interiores desde 92. Ou seja, é muita experiência. E é muito interessante como são detalhes que cuidam, na verdade, da saúde da casa, né? Tanto tem se falado da saúde do ser humano, da saúde do próximo, da saúde de quem tá ao nosso redor, mas... e a saúde da casa? Como fica, né? Eu acho que é um tema muito interessante. A gente convidou Jaqueline Diniz para vir conversar com a gente, contar um pouquinho sobre como faz esse mix, né? Do Feng Shui, da Cabala, dentro da casa, da arquitetura. Que detalhes que a gente muda para que essa energia reverbere dentro de casa e a gente pode ser afetado, porque querendo ou não, somos todos afetados de uma maneira ou outra energeticamente dentro de casa. Vamos conversar com ela, deixa eu dar uma olhada se ela já está por aqui. É só funcionar o botão, né? Primeiro de tudo é funcionar o botão, Jaque. Se você estiver por aqui, me dá um oi, porque eu não tô conseguindo acessar. Sempre tem, né? Instagram sempre... Ah, agora foi. Agora foi. Conectando com a Jaqueline Diniz. Seja Olá! muito bem-vinda, Jaque. Tudo bom? Tudo bem, Natália, e você? Olha, agora melhor ainda, né? Mas Muito melhor obrigada. ainda porque eu tenho acompanhado essas lives maravilhosas que a Ornari está promovendo e que você está sempre participando. E eu não tinha tido oportunidade de falar pessoalmente, mas eu passei uma mensagem falando que a tua simpatia, amor, Ai, a faz gente ganhou o toda a dia. diferença. Ganhei o dia! Então, a gente já começa bem, olhando para um sorriso como o teu, a gente já entra já numa vibe muito Ai, positiva. que delícia! Então, eu quero, em primeiro lugar, agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui fazendo parte, Prazer né, enorme. desse movimento, de trazer, no meio dessa nossa nova situação, né, trazer essa mensagem positiva. Então, eu agradeço. E tantos Obrigada, tá? ensinamentos também, né, já que a gente que agradece, porque hoje a gente tem um boom de informações tão grande e a gente se perde um pouco na quantidade, né, de assuntos, e às vezes algo que é tão simples que a gente muda afeta assim a nossa vida de um jeito tão significante, né? Que eu acho que é muito do que você pode trazer para a gente, um pouco do seu ensinamento de como você faz a cura da casa, né? Então, bom, eu vou começar, vou voltar um pouquinho, porque eu vi que você estava fazendo a minha apresentação. Então, assim, eu trabalho com arquitetura, com design de interiores já há mais de 20 anos. E de alguns anos para cá, eu trabalhava sem estar usando esse assunto da espiritualidade. Eu tinha uma sócia que acabou se mudando para Nova York. Ela, inclusive, hoje trabalha com a Ornari. E quando ela acabou se mudando, o assunto da espiritualidade, que já faz parte de mim já há muitos e muitos anos, eu acabei conseguindo conciliar esses dois assuntos, unindo essa coisa tão material, né, que é a arquitetura, que então, Então, assim, as paredes, o projeto, o layout, os objetos da casa, com tudo aquilo que eu já colocava em mim. Eu também dou aula de cabala, então, assim, eu usava tudo isso, mas cada caminho andando em paralelo. Usava na minha vida prática, né? Na minha vida de família e daquelas pessoas que conviviam comigo nesse caminho. Mas de alguns anos então para cá eu comecei a usar isso, como consegui fazer essa união, e através da Cabala e do Feng Shui eu uso dentro dos meus projetos e também muitas vezes fazendo consultoria para outros arquitetos e às vezes para clientes que estão com um projeto pronto. Olha, por favor, Jaque, passa para mim, faz um estudo, né? E eu faço aí, então, um estudo, porque às vezes, fazendo a mudança do layout de um móvel, ou às vezes fazendo a sugestão de muda inverter, completamente, né, Jaque? muda absolutamente tudo, realmente. É um trabalho assim super profundo.
Eu E acho muito pode curioso. fazer muita diferença. Muita. Você sabe que eu não sou conhecedora, né, como vocês, mas gosto muito da arte. E algumas dos pequenos contatos que eu tive com a Cabala, eu achei muito interessante, por exemplo, o posicionamento do espelho perante ao sol, né, ao nascimento do sol, que isso está diretamente ligado à prosperidade da casa e de quem vive ali Exato. dentro, né? Então, assim, são Exato. pequenos detalhes que eu não me Que lembro agora fazem toda a direito. diferença. Não, olha, se vocês já querem, a gente já vai começando já falando coisas bem práticas, né? Então, por Ai, exemplo, isso que conta, você está conta, dizendo. conta já. Então, quando nós temos, então, porque assim, só para ir um pouco para a origem, né? Como é feito esse mapeamento? Dentro da Cabala existe uma espécie, realmente a gente pode dizer que é um mapa, que seria o roteiro da energia, que ela vem lá do centro do universo até ela chegar aqui no nosso mundo físico. Sim. E esse mapa, a gente pode chamar ele de árvore da vida. E quando a gente pega, então, essa árvore da vida e você aplica ele em cima do layout dessa residência ou Da dessa casa. empresa, você consegue, então, entender qual é o caminho energético que está acontecendo, então, dentro daquele layout muito, assim, uma foto muito fiel. E muitas vezes o que aparece ali? Banheiros na área de Hormã. Hormã, que é justamente o local da prosperidade, que é isso que você está falando agora. Não é muito positivo, porque o local onde a gente devia estar recebendo a energia Tá descartando energia. nós estamos, é o local que é necessário ter, nós precisamos ter. Mas aí o que acontece? Aí nós vamos ter que realizar algumas curas e muitas vezes a gente, talvez, quando a gente tem a possibilidade de fazer essa interferência logo no início da elaboração desse projeto, é muito mais fácil, porque às vezes a gente muda só um pouquinho a localização de uma coisa ou outra e consegue ter um resultado assim muito positivo. É que você falou já, eu já entrei, eu já fui logo Aí falando eu, eu, sobre eu esse amo assunto. esse assunto, amo. Você não faz ideia, Jaque. Então, nós temos que valorizar, a gente tem que entender. Agora, hoje, esse assunto, o assunto da espiritualidade, eu acho que está assim, não é dizer que está na moda, porque a moda talvez é aquela coisa que hoje está e amanhã não está mais, né? Exatamente. Mas eu acho que Uma ela está valorização, né? incorporada muito forte dentro do nosso cotidiano, dentro do nosso dia a dia, com o assunto desse recolhimento que nós passamos durante os últimos meses. É meio que a gente tivesse sido forçado realmente a entrar para dentro, não só para dentro da nossa casa, mas para dentro de nós mesmos, Nós- porque a gente não tem todas aquelas atividades acontecendo, porque nunca a gente tem tempo, né? Mas agora a gente consegue parar e fazer essa reflexão, né? O que que eu quero? Qual que é meu propósito? E mesmo na hora do consumo, você sabe que eu tive a oportunidade de participar de uma live com a Esther e vários formadores de opinião dentro do segmento de arquitetura, e o que foi apresentado ali, a intenção de compra hoje, né, depois de tudo que a gente passou, em primeiro lugar era relacionado ao nosso alimento. Mas, em segundo lugar, a intenção, qual é o que o consumidor coloca como importante? Tudo relacionado ao consumo direto dentro da sua casa. Então, Olha, agora é um momento, eu vou dizer para você, eu tenho trabalhado como nunca, muito. olha que Eu coisa. talvez não estou indo, não estou talvez saindo tanto para fiscalizar a obra, porque o assunto da obra teve lá suas paralisações, agora ele retomou, mas as pessoas querem realmente colocar dentro das suas casas, com muita consciência, produtos e itens que vão estar trazendo realmente coisas que tenham um propósito dentro desse Exato. estar em casa. É verdade, é muito fato isso, é muito nítido, né, gente? E é coletivo, né, Jaque? Sim, sim, realmente é uma coisa geral, porque mesmo as pessoas que antes não colocavam esse assunto como sendo um assunto prioritário, porque a nossa vida é aquela É, situação que nós temos que estar num lugar, no outro lugar, a família, o trabalho, mas
o mundo todo já está vibrando dentro dessa consciência que nós temos que estar bem, que a cura, você começou, na hora que você iniciou, você falou da casa saudável, eu achei bárbaro, porque você já falou a essência de tudo. Nós temos que estar, o nosso templo sagrado, que é a nossa casa, o nosso templo sagrado, que é o nosso corpo, tudo tem que estar vibrando bem para a gente não ter bloqueios e poder estar com essa vitalidade da vida, né? É muito lógico, né, a gente pensar na saúde do ser humano e muitas vezes não faz sentido para algumas pessoas que a casa tenha uma saúde, que tenha uma energia, né? Muitas vezes a gente pensa o corpo como uma energia e não ela em si. Então, eu acho isso muito interessante da gente colocar a Cabala, porque existe casas doentes, né? Existe Muito. doença energética, infelizmente existe. Às vezes a gente não repara por que, que as coisas acontecem, né? Por que, que às vezes a energia não vai, por que, que não flui, por que, que quebra, por que, que mofa, né? Por que, que várias informações que a gente não consegue relacionar direto à saúde da casa e às vezes, conhecendo um pouco mais a fundo, a gente consegue direcionar para uma saúde, né? Exato. E E aí aí, você estava assim, contando esse caso na prática, né? Como é que isso funciona? então, Natália, uma casa é alimentada por aqueles que estão dentro dela. E existe também uma volta, né? Quer dizer, as pessoas entram dentro das suas casas ou dentro das suas empresas, né? No seu ambiente de trabalho, fazer com uma vibração, com um pensamento, e elas estão alimentando aquele espaço e a casa precisa ser saudável porque ela também acaba trazendo uma dificuldade na saúde daquelas pessoas, inclusive. Não é Então, verdade? realmente é um assunto que é muito profundo e se as pessoas tivessem consciência da dimensão de tudo que acontece dentro da cabecinha delas, e elas iam ver que tudo é muito simples, porque cada um de nós pode fazer várias ações para transformar. Transformando a sua casa, você está transformando o seu planeta também. O belo, que a gente gosta, né? Para quem trabalha com decoração, quem trabalha com moda, nós seguimos assim várias linhas que estão dentro dos padrões da estética, que nos auxiliam. Mas quando a gente entra dentro desses padrões, a gente vê que esses padrões da beleza trazem para a pessoa que está fruindo através do olhar, né, essa sensação do prazer, do belo, do bom, que se reflete dentro das suas ações. Né? Eu não vou reclamar de uma coisa que está maravilhosa, eu deveria admirar e sentir o prazer, né, de ter, por exemplo, se a gente está aqui falando, novamente eu agradeço então a Ornari, que é minha companheira já de muitos anos e de muitos projetos. Quando a gente entra dentro de um closet, você vê tudo organizado, você vê tudo no seu lugar, você vê as coisas funcionando perfeitamente, você vê aquelas portas. Hoje em dia, antigamente, a gente tinha a oportunidade só de ter tudo branco, branco, branco. Mas a gente vai hoje em dia, né? A gente vai numa loja como Ornari, em que você tem oportunidade de escolher dentro de tantos acabamentos. E você consegue, para mim, né? Que para mim a cor é viva, é uma vibração. Então, você consegue trabalhar nesse nível de situações, né, em que você consegue incorporar tudo que você quer sem perder o padrão do belo, que é muito importante, agregando, então, né, essa possibilidade da organização e... É Qual que é a maravilhoso. diferença, Jaque? Falando agora, me veio essa dúvida. Qual é a diferença? Como que a gente pode diferenciar a cabala do Feng Shui dentro da arquitetura? Tá. Então, assim, os dois têm esse mesmo processo em ter um mapa, que dentro do Feng Shui é um baguá, e dentro da Cabala é a árvore da Arte da vida. vida. Os dois são aplicados. Em primeiro lugar, quando eu aplico o baguá, eu consigo trabalhar tanto numa forma sutil, como numa forma bem física, porque dentro do Feng Shui o que alimenta o espaço é a entrada desse espaço. Então, muitas vezes eu tenho que
o primeiro, quando eu estou fazendo a consultoria, em primeiro lugar, a entrada, a porta, já é o primeiro fator que eu preciso tomar como base desse Verdade. estudo. E aí, a Cabala, ela, depois que eu fiz esse estudo em cima do Feng Shui, vendo a orientação de todos os móveis, porque eu vou estar mexendo, porque muitas vezes um sofá ou uma mesa embaixo de uma viga é uma pressão absolutamente negativa se a pessoa fica ali embaixo. Olha que A curioso. posição de uma cama, a posição da escrivaninha, sempre tudo isso tem que estar na posição de comando. Isso o Feng Shui está tratando de uma forma muito prática. E quando eu aplico a árvore da vida, eu estou tratando, então, de uma forma um pouco mais profunda essa consciência daqueles que estão vivendo. E aí é como se eu estivesse tirando uma fotografia, por exemplo, se eu fosse na sua casa, Natália, fazer esse estudo na sua casa, eu estaria vendo o DNA espiritual das pessoas que estão usando esse espaço e qual é a forma em que nós vamos fazer esse trabalho para que essas pessoas, vamos talvez fazer algumas curas físicas também, mas essas pessoas vão tomar consciência, porque o que acontece? Quando a gente está dentro do espaço, a gente se acostuma, como na Cabala a gente fala, a gente entra na mente robótica e a gente para de enxergar. Acontece. Acontece em 24 horas. Então, às vezes, a gente precisa ter uma espécie de um alerta para que a gente tome a consciência e a gente consiga fazer as correções necessárias antes que o destino pare com as nossas ações. Por exemplo, hoje, nós estamos passando por essa situação de pandemia porque, sob o olhar da Cabala, nós fizemos muitos abusos dentro da natureza. E esses abusos fizeram com que a natureza, que sempre busca o equilíbrio, pela dor ou pelo amor, é muito melhor ir pelo amor, e fale, olha, gente, agora chega. Agora vocês vão parar, todo mundo em casa, vocês vão repensar um pouco as escolhas que vocês fizeram e vamos ver se a partir daqui vocês vão tomar um novo caminho. E agora é a hora da gente pensar nesse novo caminho que a gente vai fazer. Mas os dois caminham juntos. Eu fui longe, Natália. Não. Você foi maravilhosa, gente. Eu tô aqui assim... Sabe que eu tava muito prestando atenção? Tô olhando mais nada ao redor. Mas isso é muito fato. E a gente vê isso Brasil e mundo. Brasil e mundo. E a gente consegue também perceber o quanto os cenários deixam isso muito claro, né? Dos diferentes países, diferentes culturas. Quem acaba sofrendo mais ou menos, a gente vê o quanto isso é verdade, né? E veja bem, é uma consciência mundial. Eu não deveria nem dizer eu acho, porque isso não é só a minha opinião. Sim. Mas é uma situação mundial. E assim, qualquer doença, qualquer situação acontece de dor, é uma situação de desequilíbrio. E nós estamos agora, Natália, dentro da Cabala, justamente no mês, que a gente fala, o mês de Tammuz, trabalhando a energia da cura. É um mês próprio para ser trabalhado essa energia de cura. Então, eu agradeço de novo a oportunidade de estar aqui agora, porque eu, às vezes, recebo mensagem de pessoas falando, nossa, Jaque, esse é um mundo que eu não conhecia. Então, assim, qualquer conhecimento, se ele só está lá dentro de um livro e a gente não aplica na prática, ele não serve muito, porque logo a gente esquece. Aquilo que a gente aplica na prática é o que tem valor para a gente conseguir fazer a diferença, é o que a gente precisa agora. Vamos aproveitar, então, essa onda. Esse cronograma, essa agenda, esse calendário... Agenda cósmica, sim. Esse calendário, ele é relacionado também à astrologia ou não? Sim, é relacionado. A gente fala astrologia cabalística porque ele está relacionado ao calendário lunar e a lua. Nossa, então eu entendi tudo. Porque a gente está, inclusive, num mês que a gente tem 2 luas novas, uma coisa que é extremamente raro de acontecer, né? Bem, aí também a gente já entra numa outra... Mas vamos aterrissar.
Olha, não, então eu já vi você. Para eu voar, aliás, eu vou dizer, até dentro do meu trabalho, dentro desse trabalho de harmonização, eu consigo voar mesmo dentro do físico. É maravilhoso. Olha, Jaque, a gente se entendeu aqui. Amei, Isso, sintonia, muito bom. amei. Agora eu consegui entender tudo realmente. Mas quero falar também, acho super importante, da beleza do seu trabalho de uma forma física, né? Agora vamos mostrar Sim, como que a coisa acontece de verdade, né, Jaque? Porque você atua na parte de interiores de uma sim. forma extremamente elegante e acho que a gente consegue traduzir isso muito bem, consegue visualizar a paz que o ambiente traz, né? Eu andei olhando os seus projetos, gente, que paz que passa. Então, olha, eu vou dizer para você, eu gosto muito de usar elementos naturais. Ah, Você vê que na maioria das imagens, muito verde. Essa É, situação de você poder ter esse convívio, o convívio, não só o convívio familiar, mas a situação de estar todos juntos, é algo também que eu valorizo dentro do integração. trabalho. Eu, tanto no trabalho de consultoria de harmonização, quanto no trabalho da arquitetura e interiores, de forma realmente concreta e física, eu valorizo ser deste meu cliente. Quer dizer, a gente conversa muito antes, nós trocamos muita ideia a respeito da sua expectativa, porque a casa, como eu te falei, né, é o templo sagrado de cada um de nós. Eu tenho muito É, respeito. E quando eu estou fazendo, então, essa primeira conversa, né, conhecendo quem é o meu cliente, eu tento entrar dentro dessa sua vontade, eu estou simplesmente sendo aquele que está gerenciando esse processo. E o arquiteto, o engenheiro ou o designer de interiores, na realidade, ele é realmente aquele que faz, eu me sinto, pelo menos, dessa posição. É como se ele fosse o médico, o curador daquele ambiente, porque é, muitas vezes as pessoas têm muitas ideias e, lógico, cada um tem o seu dom, né? Aquela forma de contribuir, e o profissional que está dentro dessa área, que lida com os espaços, qual é a sua responsabilidade? É conseguir realmente traduzir de forma física quais são os sonhos, quais são as vontades. Nós temos assim conversas, assim fazendo brainstorm, né? Porque cada cliente é uma pessoa. Você vai ver que os projetos eles todos seguem uma mesma linha, mas ao mesmo tempo refletem exatamente o dono daquele ambiente, o dono daquela casa, né? Aquele espaço que está abrigando e está acolhendo aquela família, que tem que representar ela em todas as situações do seu cotidiano. E quando a gente entra num nível um pouco mais profundo, e aí nós estamos usando a parte de harmonização de ambientes, quais são os elementos que vão estar ainda agregando mais força e mais vida dentro desse ambiente? Então, por exemplo, até em especial, esse living que você está colocando, ele tem também uma lareira que está colocada justamente na área da prosperidade, que é o lugar mais adequado para ter uma lareira. Ele tem peças de arte de valor, peças importantes, que também estão nesse lugar. Então, quando a gente faz o uso desses elementos dentro destas condições, você potencializa, então, é como se você tivesse esse circuito olha vibrando que legal. dentro dessa energia de forma ainda mais positiva. Aliás, eu vou dizer para você, essa é uma casa que eu amei fazer. A minha sócia estava comigo, a Milene Del Nero, na elaboração e na criação desse projeto também. Eu adoro, no fim, sou muito amiga dos donos dessa casa também. Esse é É. um lavabo que tanto recebe. Esse é uma sala de banho. As salas de banho, o uso do branco dentro de uma sala de banho traz essa consciência da limpeza, da pureza, da tranquilidade, da luz que se faz presente dentro desse ambiente. Ele tem essa. É que aqui talvez a foto não aparece muito,
mas tem aí uma penteadeira, que é uma coisa que está sendo, que cada vez mais nós, mulheres, queremos ter esse lugar para a gente poder É, ficar tranquilo, né? E usar, né? Não é aquela coisa que você está passando, realmente é um lugar que te atende em todas as tuas necessidades. adoro. Esse banheiro, então, olha que esse banheiro ele é todo ornari, que Aliás, eu essa adoro estava também. bem aqui atrás de mim, atrás da minha foto aqui. Ele ficou. Então, ai, que delícia. É realmente uma sala de banho. Esse é o lado feminino, ainda existe o outro lado, que esse lado seria a parte, o banheiro da senhora, existe o lado masculino, que eles se comunicam pelo box, existe uma passagem, mas eles todos estão dentro deste acabamento, dentro dessa linguagem, com muita iluminação. Agora, esse daqui também uma casa que você fez na Fazenda Essa casa Paulista. na Fazenda Boa Vista, em que ela é de uma família que recebe muito, tem muitos amigos, os filhos em idade que gostam de dar muitas festas, e ela é uma casa, então, que foi feita inteira em volta desse espaço, né? Esse espaço ele é aberto, ela também está numa localização privilegiada dentro da Fazenda Boa Vista, porque ela está assim, numa elevação, e de toda a área social, você tem uma vista linda da própria Fazenda Boa Vista. É, Ela está realmente não num tem lugar esse muito ângulo, mas bonito. Veja o verde, ela tem essa. E um fato, né? Aí, conforme eu vou falando, eu vou passando para você. Ela tem esse tom que lembra um pouco as vilas italianas, como nada é por acaso, né? Essa tonalidade terracota é uma tonalidade que traz uma vibração muito feliz para o convívio social. Então, quando a gente pensa na Itália e você pensa ali na Toscana, aquelas casas todas com esse tom, não é à toa que a gente chega naquele lugar e que a gente quer sentar e comer fora e conversar, porque verdade. essas tonalidades acabam trazendo, então, essa força e inteligência que vai se manifestando dentro de nós e convidando para esse momento. Essa casa tem esse espaço gourmet, porque eles usam muito. Aqui tudo é ornari também, essa churrasqueira é maravilhosa. Nesse balcão existe um lugar para fazer coquetéis já Ai, que preparados. delícia! É o máximo. E você vê, nós estamos aqui com uma coifa, com tudo incorporado e tudo conversando dentro desse espírito, né, de estar recebendo os amigos e de todos os lugares a gente está vendo esse verde que está se apresentando. Ah, Aqui é a essa cozinha dessa cozinha. casa, também é ornari. A cozinha, que é esse lugar de preparo, realmente é uma casa que tem uma cozinha com um tamanho grande, mas porque existe um Para grande receber, né? movimento. Sim, É. e ela tem uma das linhas que eu mais gosto do Ornari, que chama linha Paris, que eu Paris. amo essa linha. Usei muitas vezes. Duas. A Márcia está Então, aqui perguntando se vai ficar salva a nossa live e depois vai ficar salva, porque tem um conteúdo muito bacana também, né, Jaque? Que a olha, gente for eu desde o posso começo. retornar, viu, Natália? Vai Estou ficar à tudo disposição. salvo. Então, olha, essa é uma sala de banho também linda, e novamente aqui nós temos lá no fundo aquela penteadeira da dona da casa, né? Esse banheiro também é ornari, é um banheiro lindo. Agora, falando sobre a parte mais íntima da casa também, tem esse outro projeto. Então, esse outro projeto é um dormitório. Hoje, como nós estamos nesse assunto, né, de trazer o home office para casa, eu até escolhi justamente este quarto, justamente para falar isso. Nós temos ornari aqui nessa cômoda linda, nós temos ornari lá no closet, mas vamos voltar aqui neste closet, neste quarto, para dizer o quê? Nós temos que tomar muito cuidado, porque o nosso dormitório tem que ser o lugar do descanso.
Muitas vezes as pessoas dentro do home office estão querendo trazer para dentro do dormitório, uma vez que elas estão em casa, o seu trabalho, querem trazer para dentro do dormitório, às vezes, aparelhos de ginástica, muitas vezes uma série de aparelhos eletrônicos. O nosso quarto é o lugar onde a gente tem que cultivar a paz. É o lugar onde tem que ter Verdade. tranquilidade. É absolutamente desaconselhável ter dentro do dormitório home office, computadores, trabalhar dentro do quarto. O quarto é a hora que a gente sai da tensão, Desconecta, né? isso, e a gente entra na Se conecta tranquilidade. consigo mesmo. Então, e esse quarto, ele tá uma delícia. Eu adoro, inclusive, a pessoa que é a dona desse quarto. Eu fiz ele Ai, com que muito delícia. amor. Esse closet, olha, ele é impecável a qualquer momento. Você pode abrir as portas desse armário. Eu Ele ainda tá na data impecável. falei para ela, eu falei, será que nós vamos colocar portas nesse closet? Ela falou, não, mas essa porta é linda, Jaque. Não, nós vamos colocar. É um closet da Ornari que tem essa porta frisada que é linda mesmo. Olha, E olha, a qualquer momento do ano você abre a porta deste closet e ele está impecável, porque ela é uma pessoa realmente muito organizada. E dá gosto. Gente, a gente olha para as coisas e a gente se preenche com prazer e com alegria. É assim que a gente vive bem. É assim que tem é. que ser a nossa vida. Me Só, conta uma coisa. pois Desculpa, não. já. Me conta Imagina. uma coisa. Algumas dicas que a gente pode olhar já direto para um quarto em cima da cabala. O que a gente deveria tomar um certo cuidado em layout, em posicionamento? Então, nós temos que tomar cuidado com o posicionamento da nossa cama. A nossa cama não deve estar tendo a sua cabeceira com a parede fazendo a limitação entre ela e um banheiro, uma parede onde eu tenho encanamentos hidráulicos passando. Isso é absolutamente negativo. Você está dormindo, Olha, porque quando a gente dorme, a gente está se alimentando. Então, você ter todos aqueles encanamentos passando é negativo. Nós devemos ter cabeceiras nas nossas camas. A cabeceira traz para nós a sensação de estar protegidos. A gente não deve ter a nossa cama diretamente na parede, na mesmo parede. porque as paredes estão repletas de tubulações elétricas e nós estamos sendo contaminados com energia, É. porque muitas vezes as pessoas estão em apartamentos ou em construções, em casas antigas, e você tem, então, essa contaminação eletromagnética passando diretamente na sua cabeça, justamente a maior parte do tempo do seu dia. O quarto é sagrado, realmente. A gente também não deve ter muitos livros dentro do quarto, que eles atrapalham o nosso sono. E mais do que isso, abrir as janelas todos os dias. Sempre. Faça chuva, faça sol. Eu até coloquei no meu Instagram, ontem ou anteontem, esse aconselhamento. Harmonia by Kabbalah. Eu coloquei esse aconselhamento. Abram as janelas do seu quarto, mesmo quando está chovendo. Você precisa ter essa troca energética para receber a força da vida dentro do seu quarto. A energia precisa fluir. E mesmo, de repente, quando não tem opção de você não colocar a cama, né, nessa parede, onde você pode, de repente, colocar essa cabeceira, dar uma afastada, né? Que são esses detalhes Então, que então ficam nós, sempre. nós vamos ter que fazer algumas curas. Às vezes a gente tem que aplicar um tipo de pintura na parede. Nós temos que fazer Olha algumas que curas para legal. tentar minimizar essa situação. E agora, o ideal é, quando a gente inicia o projeto, que isso tem acontecido comigo com muita frequência, conforme eu te falei. Muitas vezes a pessoa já tem um arquiteto. Então, ela pega aquele projeto e fala, por favor, você poderia fazer uma avaliação? Às vezes, a gente só vai colocar uma pintura, vai colocar um acabamento especial para mudar. Eu não vou estar de forma alguma interferindo no No projeto projeto, final e sim, deste arquiteto, mas eu vou poder estar agregando a este projeto uma força de vida e uma frequência que vai trazer para aqueles que vão viver dentro daquele espaço saúde, prosperidade, é, sucesso, bons relacionamentos. que A gente vai alimentar favoreça positivamente. essa energia, né? Sim, sim. Eu tinha uma pergunta para fazer e ela sumiu da minha boca agora. Ah, Ah, ah,
Lembrei. Existe alguma curiosidade? Existe alguma pedra específica que reverbere de forma positiva dentro do quarto? De... Desculpa, Natália, que cortou, mas eu vou ver. Você está perguntando se dentro do Não. dormitório tem alguma coisa positiva que a gente possa sempre fazer? É isso? Por exemplo, uma pedra, né? Eu gosto muito de ametista na sala. Existe Ah, na sala, enfim, um ponto onde a gente consiga ter uma energia melhor. Mas dentro do dormitório, dentro do quarto, existe alguma pedra de forma energética para esse tá. ambiente? Então, eu vou responder para você o seguinte: o mundo, olha, Deus, quando fez essa nossa criação, ele já deu para nós todos os remédios, basta a pessoa querer e acessar. E um deles é a força dos cristais, que são, assim, grandes aliados do nosso lado 25 horas por dia, não são 24, são 25 horas por dia trabalhando a nosso favor. Quando eu faço o estudo, além de colocar o baguá na área da casa, aquele local onde é a área que o dono da casa fica, é o local onde ele pode receber mais interferências e curas. E eu posso curar a casa dentro do quarto daquele que é o dono da Olha casa. que legal. Então, muitas vezes a gente pode ir como uma acupuntura direta dentro do quarto, usando o cristal para Está. uma cura específica. Mas você está me perguntando algo genérico. Então, eu digo para você, genericamente, se você tem um cristal que você gosta, ative esse cristal, lavando ele de tempos em tempos, ativando ele com luas poderosas e converse com ele e coloque aonde você acha que é um lugar que te agrada, porque você vai ter um contato visual com ele, e peça para ele estar emanando esta energia que você acabou de pensar. De forma genérica, ele vai estar sendo um colaborador dentro da sua vida de É. forma muito positiva. Então, se Legal. você gosta da ametista, a ametista é uma pedra diretamente relacionada com a prosperidade, você pode ativar esse seu cristal dentro do seu quarto, aí usando o bom senso. Tem que tomar cuidado com cristais, porque às vezes a gente coloca muito. Muito. E aí é muita frequência, desequilibra, dá É. bloqueio também. Então a gente pode ir com bom senso. Se você tem essa sua pedra, pode usar essa pedra no Ai, seu que quarto. legal. Vai ser muito bom. Já que tem uma pergunta aqui que eu achei muito interessante, né? Orelha linear. Ele falou que está com um projeto parado na prefeitura para uma liberação de um alvará de construção. Ela tem algo que você já pode começar a fazer no terreno dessa casa, a pretensão é que ela seja demolida, mas para desbloquear um pouco dessa energia já nesse lugar, existe algo que você começar a Tá. fazer nesse terreno? Então, olha só. Tudo que se manifesta aqui no nosso mundo físico tem inicialmente uma essência, uma semente que começou no mundo metafísico. Talvez esse terreno que está com um problema, que ele está bloqueado, a pessoa que comprou este terreno, talvez tenha elementos dentro dela, que lógico, quem comprou, quem adquiriu um espaço, adquiriu aquele espaço porque ela achou que aquele espaço o representava. E depois a pessoa começa a falar, puxa vida, mas eu não pensei que vinha com tudo, com toda essa bagagem Essa junto. carga. Exatamente. A Então, mala assim, tá eu não meio pesada de carregar. então, mas veja, tudo aqui é uma situação de evolução. Então, muitas vezes a gente encontra esses bloqueios para a gente detectar exatamente qual é o ponto que a gente precisa trabalhar para a gente continuar caminhando de uma forma mais aberta. Então, assim, eu não poderia agora, eu precisaria estudar, é uma condição, é uma coisa profunda, não é uma coisa que eu poderia dizer, olha, qualquer terreno abre, não é mágica, não é mágica. A gente precisa estudar para entrar realmente na essência. Se usa radiestesia, se usa o Feng Ai, que Shui, legal. se usa a Cabala, a árvore da vida, e se usa a astrologia cabalística para realmente entender quem é aquela pessoa e o porquê que aquilo está acontecendo com aquela pessoa. Não é só aqui no. Aqui simplesmente passar o remédio é igual aquela pessoa que tem uma doença crônica, que tem dor de cabeça todos os dias. Aí ela toma Tilenol todos os dias. Ela vai viver a vida tomando Tilenol. Enquanto ela não for entender qual é
a raiz daquela dor que ela está sentindo, ela não consegue corrigir uma coisa paliativa. A gente precisa entender a origem para cortar o mal pela raiz. E aí, realmente exercer uma cura que seja duradoura. É. Ai, que legal, gente. Já que dá vontade de colocar você do lado da cama sem passar o resto da vida conversando. Senta aqui, Obrigada, vamos bater um querida. papo, vamos passar o resto do dia falando. É, Gente, que eu digo para delícia, já. você que eu sou apaixonada, realmente. Olha, eu tenho trabalhado muito, mais do que nunca, e estou mais do que nunca feliz. Estou assim falando com bastante redundância. Por quê? Porque aquele que faz aquilo que ama, aquela carga do trabalho, ela não existe. Porque você está realmente incorporando aquilo que você realmente quer fazer. Eu me entrego tremendamente para esse assunto, eu trabalho de segunda a segunda. Quando eu não estou dentro dos projetos, eu estou elaborando material, porque realmente eu uso muito da força da minha boca e das minhas palavras. Eu tive mestres maravilhosos e eu preciso Que compartilhar tudo aquilo força. que eu recebi para eu continuar a receber. Então, olha, se realmente o tempo aqui é muito curto, quem se interessou por esses assuntos pode entrar no meu canal do YouTube, Jaqueline Diniz Harmonização, onde existe muitos outros detalhes e aprofundamentos em cima de tudo isso que a gente agradeço, tivemos oportunidade de falar aqui. No Instagram também, Tá aqui em Harmonia by cima, aqui, né? Kabbalah. É, E aqui em assim, eu vou cima. adorar estar aqui mais uma vez, quantas vezes Ai, for, eu estou à sempre, seja muito disposição. bem-vinda, sempre. Amei, Obrigada, Jaque. Natália. É, Olha, deixa eu só te fazer mais uma pergunta. pois não. Para o pessoal contratar você, quais são todos os serviços, quais são todos os trabalhos onde você atua? Então, eu atuo tanto na área, eu tenho clientes já de 20 e tantos anos atuando na parte de design de interiores e arquitetura, absolutamente apartado do assunto da harmonização de ambientes. Existem aqueles que me chamam só para harmonização de ambientes. E existe aqueles em que eu estou atuando nos dois setores. E existe aqueles em que eu estou atuando fazendo a consultoria junto com arquitetos. Então, assim, Ai, que legal. eu estou à disposição. Que delícia. Aqui, ó, para contratar você é aqui no Instagram, tá aqui em cima, @harmonia by Kabbalah. Sim. E tem também toda a assessoria que você consegue assistir, acompanhar para conhecer mais a fundo. Porque às vezes as pessoas precisam primeiro entender, conhecer, as pessoas querem pesquisar, Exato. stalkear, para depois entrar em contato, né? Então tem pelo YouTube, tem aqui pelo Instagram também. E eu vou dizer, é um assunto, talvez, que durante muito tempo, por exemplo, a cabala, é um assunto que durante muito tempo tinha um pouco aquela imagem de ser algo misterioso, oculto, são segredos, realmente. Talvez agora a própria cabala fala isso. Nós hoje fazemos parte de uma geração em que este conhecimento chega para todos. Veja bem, eu não sou pessoa que é da religião judaica, mas eu dou aula de cabala e existem tantos professores trazendo essa palavra maravilhosa hoje, essa palavra que a gente incorpora na prática no nosso dia a dia. E hoje nós estamos preparados para entender que tudo isso não é religião, não é magia, é uma forma da gente se comunicar e se relacionar entre nós e entre o nosso Criador, para a gente ser mais feliz e pleno. Verdade, é verdade. Tá aí a mensagem, né? Fica então essa mensagem maravilhosa. Jaque, muito obrigada. Namastê. Oh, imagina, olha, toda a Rabá, que é, então, Muito obrigada. agradecendo você, tua gentileza, tua doçura, eu falei já nessa tua simpatia. Agradeço a Ornari também, que é essa empresa que eu trabalho há muitos anos e tenho também muito prazer de poder estar colaborando, ela comigo e eu com ela como parceiros. E estou à disposição de vocês. Muito obrigada pela Obrigada, Jaque. oportunidade. Beijo Que abra grande. luz para todos nós. Amém. Luz para todo mundo. Obrigada também a todo mundo que esteve aqui com a gente, acompanhando, participando, interagindo. Olha, gratidão. Um beijo grande, Jaque. Fica com Deus. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau.